Olha só, hein? A gente vai falar sobre esse assunto porque recentemente o Portal O Dia apresentou a história de uma jovem senhora, de uma cidade próxima a gente e que veio a óbito. Ela passou uma semana, segundo informações, passando mal depois de uma picada desta aranha e veio a óbito. O que nos chamou a atenção é que eu ainda não tinha visto na TV, principalmente na nossa TV piauiense, um programa que pudesse abordar essa questão. Por quê? Porque a gente fala, mas a gente tem que entender quais são os tipos de aranhas que nós temos na nossa região. Existe região que traga algum tipo de aranha diferenciada ou não? O nosso clima é quente. Aonde elas costumam ficar? Quais são os cuidados que a gente tem que ter com a nossa casa? E atenção, você que trabalha com obras, você pedreiro, pessoas que trabalham aí também com entulhos. Aonde será que essas aranhas costumam ficar? E o nosso querido biólogo veio hoje, o Aguinaldo Machado, tirar algumas dúvidas e nos deixar atentos sobre outras que as pessoas não levam muito em consideração. Não se pode brincar com bicho, ou até pode, mas você tem que saber com que bicho que você está brincando, não é isso? Com certeza. Seja bem-vindo ao nosso programa. Obrigado, bom dia, Vanusa, bom dia o pessoal aí de casa também. Vanusa, é o seguinte, quando se trata de animais peçonhentos, a gente tem que ter todo um cuidado, porque a pessoa não sabe manusear e manipular um animal. Então, ela não conhece bem a espécie, que tipo de riscos ele pode apresentar. Então, o inicial é não entrar em contato. Viu um animal que provavelmente é peçonhento, você não sabe manipular, não conhece a espécie, entre em contato com algum órgão que trabalha com isso, com esse manejo de animais. O que atrai uma aranha? A gente está vendo aqui várias aranhas e eu acredito que você, como biólogo, conheça todas elas. Esta foi a aranha que atacou a jovem? Aranha armadeira. Aranha armadeira. Ela é armadeira porque ela se posiciona de uma forma de ataque? É porque quando ela se sente ameaçada, ela costuma tomar uma postura de ataque. E ela levanta as pernas da frente para mostrar que ela está ali no ponto de ataque. Não encoste, não se aproxime quando ela se sente ameaçada. Somente quando ela se sente ameaçada. Se você não mexer com ela, com certeza ela vai embora. Ela vai Segue embora. O caminho dela. Ela vai embora. Que aranhas são essas? Essa aqui de baixo, que é bem comum, muita gente conhece, ela tem essa característica de ser preta e essa mancha em forma de ampulheta vermelha, ela é chamada de viúva negra. Ela é uma das que estão mais envolvidas em acidentes com seres humanos. E a toxina dela pode levar à morte, dessas três inclusive. Quais são os sintomas? No geral, os sintomas, como elas possuem neurotoxinas, essas neurotoxinas são o quê? São toxinas que agem no sistema nervoso da vítima, né? no caso da presa, porque é voltada para elas predarem, para elas caçarem. Costuma causar o quê? Suadeira, né? Suando frio, calafrios, tremedeira, a pessoa sente uma dor intensa local que vai se irradiando, a pessoa começa a suar bastante, começa a ficar com fraqueza, sentir dor no corpo, né? Por conta da irradiação da toxina, entre outros sintomas. Vamos falar como é que elas atingem as pessoas. Elas são o quê? Elas soltam um líquido, elas picam. O que na verdade elas fazem? Antes da gente falar de fato sobre essas três espécies, eu quero desmistificar uma coisa para as pessoas em casa. Muito bom, vamos lá. Que as aranhas, no geral as pessoas têm aquela visão horrenda das aranhas, né? Mas as aranhas, elas prestam um papel ecológico muito importante, né, para os ecossistemas, que elas servem, por exemplo, de alimento para répteis, para pássaros, para anfíbios, assim como elas também fazem controle biológico de algumas espécies. Por exemplo, em casa, né, algumas espécies que a gente vê muito em casa, tipo essa, das perninhas bem fininhas, que fica lá no telhado, na teiazinha dela, que a gente costuma chamar ela de treme-treme, que ela fica dando uma tremidinha e tal. Essa daí não apresenta nenhum tipo de risco para o ser humano. Elas fazem controle biológico, ou seja, controle da população de insetos. Eu acho que as pessoas deveriam se preocupar muito mais, por exemplo, com os mosquitos, que são os animais que mais matam no mundo. E as aranhas se alimentam de mosquitos, elas fazem controle da população de mosquitos.
como também Nossa, se alimentam, interessante. como elas também se alimentam de moscas, que são insetos que são vetores de doenças. Então, quanto mais você elimina essas aranhas, mais você está dando espaço para esses outros bichinhos permanecerem dentro da tua casa. Exatamente. As aranhas prestam um papel ecológico muito importante nos ecossistemas. Tá? Olha só. Você estava mostrando agora há pouco, Lorena, eu gostaria que trouxesse aquelas aranhas onde... Isso. Você me falou que, por exemplo, essa aranha, ela é grande, ela não é pequena. Tem ela cerca é mais de ou 15 menos centímetros. Uns 15 centímetros. Essa aranha aqui é a aranha vermelha que você Essa fala? aqui é a aranha marrom. Marrom. De que tamanho que ela é? Ela tem cerca de 3 centímetros medindo com as pernas. E aí, agora nesse caso, essas 3 espécies, são perigosas. Aí a gente tem que ter atenção porque elas são as mais envolvidas em acidentes com seres humanos. Obviamente, elas não vão chegar lá te picando, só se elas se sentirem ameaçadas, vão querer se defender. Mas, no caso da aranha marrom, apesar de ser muito pequena, a gente não deve subestimar ela, tá? Porque ela é uma das mais envolvidas, né? Essas 3 espécies são das mais envolvidas em ataques. Ataques não, acidentes com seres humanos. Acidentes com seres humanos. Elas costumam ficar aonde? Elas gostam bastante, inclusive, já fica dica aí pra galera de casa, tá? Coisas que fazem com que as aranhas queiram visitar a nossa casa e ficar, se alojar na nossa casa. Acúmulo de tralhas, né, de objetos obsoletos, ambientes muito fechados e escuros, né, acúmulo de lixo, se tiver lixo, muita folha espalhada no terreno. Elas gostam? Gostam bastante. Por exemplo, viver próximo de terrenos baldios, onde a vegetação, o mato está acima de 20 centímetros, é um ambiente perfeito onde elas gostam de se alojar, justamente porque elas vão lá se alojar, se abrigar e se alimentar de alguns insetos que estão por lá. Fica aí um alerta também para as próprias administradoras de cidades, que mandam os seus funcionários, muitas vezes, cuidar de determinados ambientes, né? Para que eles realmente estejam todos bem vestidos, né? Exatamente. Tanto com botas, com luvas, com aquele cuidado todo especial, porque estas pessoas estão mais ligadas ao meio ambiente. Por exemplo, nós estamos agora numa época de limpeza de matos, de limpeza de alguns terrenos, né? E todo cuidado é pouco, Com certeza. Se você for manusear terrenos assim, onde tem entulhos, objetos obsoletos, procure usar bota, calça e luvas e evite colocar a mão dentro de buracos, assim, desprotegido. Muito bom. Pronto, e estas daqui? Ó, essas daqui costumam ser, a gente costuma ver elas em casa, por exemplo, aquela ali, e tem uma que é bem conhecida em casa, que a gente vê bem pequenininha, que é chamada de papa-mosca. Bem pequenininha, robustinha. Ela come moscas, ela presta um papel importante. Sim, então, sim. ela controla a população de moscas. Algumas outras que a gente vê em casa, no geral, na verdade, as aranhas são inofensivas para os seres humanos. Por exemplo, tem gente que quando vê uma caranguejeira zona daquela... Nossa, a caranguejeira é a top das tops. Para que a pessoa saia... Eu mesmo não vou mentir para você. Se eu ver uma caranguejeira, léguas. Imagina esses pernão aqui correndo. Morro de medo. Então a caranguejeira, apesar de ela ter aquela, né, aquela aparência que bota medo e tudo, mas a toxina dela não apresenta risco para o ser humano. O que pode, se chegar a acontecer um acidente, você vai sentir uma dorzinha ali local, mas não vai ser nada tão grave. Então ela, na verdade, ela leva uma fama que não é para ela. Pela aparência. Pela aparência. E tem outro detalhe. A outra questão também sobre a caranguejeira é que quando ela se sente ameaçada, ela faz o quê? As pernas traseiras, ela esfrega no abdômen para liberar os pelinhos no ambiente e eles têm uma substância urticante que gera coceira, irrita somente a pele. Isso. Isso. Mas ela não, a gente vê, eita, meu Deus do céu, é muito grande, é feia, mas ela não tem... E não são muitas, né? São quantas aranhas? O número de espécies mais ou menos. São muitas, centenas de milhares de espécies. Agora me diz uma coisa, esta aranha, ela tem costume com a nossa região, essa que essa jovem foi picada? Sim, justamente, a gente passou por um período aí de chuva, né, temporada de frio mais e tal. Mais tempo, né, também. Isso, e agora a gente está entrando em períodos mais quentes e tal, e aí o ambiente, o clima, influencia no metabolismo e na atividade deles, eles ficam mais ativas, as aranhas ficam mais ativas. E aí elas saem mais para poder caçar, para se alimentar, e se elas encontrarem na sua casa ambientes, abrigos perfeitos para elas se alojarem, se reproduzirem, elas ficam. Elas ficam. Lá elas estão. Agora fica aí um alerta, então, para quem está assistindo o nosso programa. Por exemplo, diz que ela ficou uma semana com os sintomas até então procurar. Quais são os cuidados que a gente tem que ter, você como biólogo? Certo.
A pessoa teve um acidente com aranha, levou uma picada. Se você não souber identificar a espécie... E é uma picada mesmo. É uma não tem picada. esse negócio de... Certo. Ela tem uma estrutura, né, que ela usa para inocular toxinas, as que Certo. possuem toxinas. Tá? E aí o que acontece? Você não soube identificar a espécie, não, por via das dúvidas, não confie nisso. Vá para um pronto-socorro e tem algumas medidas básicas que a gente pode tomar se a gente se envolver num acidente com aranhas. E aí? Por exemplo, você foi picado, não sabe que espécie é aquela. Obviamente, você vai ter que procurar um hospital, um pronto-socorro, mas você pode tomar medidas para suprimir um pouco a questão de algum possível sintoma. Por exemplo, lavar a região com água e sabão, pegar a compressa com água morna e colocar no local. E, se possível, também tente colocar a região que foi atingida um pouco elevada, tá? E, se possível, ou registre, tire foto, né? Porque o ideal é você levar a espécie para ser identificada lá no hospital, no pronto-socorro. Mas, se você não quer tocar, e eu indico para não tentar tocar, dê um jeito de tirar uma foto para levar, para facilitar o procedimento nos hospitais. Agora, sim, no caso dela, picou, ela morre ou ela continua viva? A aranha que você está falando? Não, sim. a aranha ela continua. Continua normal. Permanece. Agora, outras observações do que não fazer. Foi picado por uma aranha, do que não fazer. O que não fazer? Não faça torniquete. Não faça torniquete. Nada de envolver nenhum tipo de faixa de pano. Não faça torniquete, porque isso pode agravar mais ainda a lesão, pode causar necrose do tecido e pode se tornar algo bem pior. Outra coisa, negócio de chupar. Não chupe a região. Assim como disseram sobre as cobras, é mais Não uma chupe, aí. não chupe a região. Não coloque ervas, pó de café em cima, que às vezes nada tem, disso. Né, as pessoas, a questão da crendice, eu conheço um negócio. Não faça isso. Água, sabão, permanecer com aquele ambiente livre ou uma água morna e braço elevado. Isso, e se direcionar para o pronto-socorro. Pronto. Nossa, gente, trazer o Aguinaldo para cá é simplesmente um espetáculo. E vamos deixar as nossas aranhas. Ninguém está dizendo para a tua casa viver uma verdadeira teia de aranha. Ninguém está falando isso, não. Mas limpe de vez em quando ali, mas se preocupe mais com esses mosquitinhos que estão aí e que muitas vezes trazem danos muito maiores para a nossa saúde, e as aranhas, deixem ela cuidar do meio ambiente. Com certeza. Só saiba qual é a aranha que tem lá perto de você. Já ficamos de olho aqui. E ela costuma ser peluda? Ela tem pelos Ela tem e tal. pelos. Dessas três aqui, que no caso são as que estão mais envolvidas em Sim. acidentes com seres humanos, essa daí é a maior. A viúva negra e a aranha marrom são as menorzinhas, 3, 4 centímetros, mas não se deixe levar pelo tamanho. Tá certo. Quem quiser entrar em contato com você, quem quiser saber mais, ficar atento sobre essas informações, Aguinaldo? Eu posto dicas e conteúdo lá no meu Instagram, Aguinaldo Machado, _biólogo, acho que vocês vão colocar aí. E eu também estou lá no YouTube. E, para quem não sabe, eu também presto serviços como autônomo no controle ecológico de pragas urbanas, aracnídeos e insetos. Ai, que bom. Agora, uma coisa que eu não perguntei para você e que eu acho que é interessante a gente ficar atento também. Elas levam sempre estas que são mais perigosas a óbito, ou você tem como cuidar da sua vida e não chegar a óbito? Não faça isso. Você pode, elas, com certeza, na grande maioria das vezes, elas vão levar a óbito se você não procurar o pronto-socorro. As toxinas delas são bem fortes. Mas você pode se salvar se caso você for rapidamente para o pronto-socorro? Pode sim, mas não se confie nisso. Tá. Foi picado por uma dessas espécies, vá direto para o Nada de hospital. sequelas? Dependendo, quanto mais tempo você levar para ir para o pronto-socorro, você vai ter mais sequelas. Quanto antes você for, talvez você fique sem nenhuma sequela. Pronto, todas as informações necessárias. Obrigada, viu, Aguinaldo? Obrigado.